Olá pessoal, eu sou Estefania Vieira aqui do Departamento de Documentação. Hoje a gente fez uma chamada surpresa com o nosso cliente André, que estava em processo de busca de certidão do seu bisavô e após uma negativa do arquivo diocesano nós conseguimos a certidão de nascimento do familiar. Acompanhe um pouco como foi essa conversa. Você iniciou o acompanhamento com a nossa equipe de documentação referente à busca do Antônio Picasso, só que o que aconteceu, né? A gente tentou vias alternativas, a gente enfrentou um problema sério ali com o registro civil, referente ao atraso na solicitação, então a nossa Uhum. equipe decidiu que seria mais benéfico, né, que a gente poderia economizar um tempo aí, realizando a gestão pelo arquivo diocesano, que é o arquivo que é responsável, né, a instituição que é responsável pelos registros de batismo. E lá nós tivemos Ok. uma resposta negativa, né, esse comunicado foi passado para o Uhum. senhor, a gente tem lá por e-mail, né, que essa resposta foi negativa. Inclusive, nessa localidade, encontraram registros de 2 irmãos do Antônio, mas o dele Isso, não estava nessa localidade. Então, o que ok. nos restava realmente era seguir aguardando pela resposta do registro civil, porque infelizmente com a alta demanda por conta da lei da memória democrática, a gente enfrenta bastante atraso, são registros civis que são bem antigos, então tem forma de tramitação antiga, a procura é feita à mão, às vezes com poucas ferramentas, poucas pessoas, mas felizmente nesses últimos dias a gente recebeu a positiva da certidão de nascimento dele, ela Que já legal. está no nosso escritório. O melhor de tudo, nós recebemos um documento digital, então é um documento muito mais moderno, essa espera valeu a pena, e a gente está te ligando para Caramba. te dar essa super notícia, que foi o caso do senhor foi ao contrário, né? Porque normalmente a gente tem a negativa de Hã. nascimento e tentamos o batismo como forma alternativa. Dessa vez foi ao contrário, a gente tentou o batismo, veio negativo, mas tivemos uma positiva da certidão de nascimento. Então agora você Nossa, pode aí tramitar o processo de nacionalidade. legal, E E eu tenho chance ainda de fazer essa a nacionalidade, porque era até outubro, se eu não me engano, né, Com certeza, porque é até outubro, né? Na verdade, dia 20 de outubro de 2025, então o protocolo ele precisa ser feito antes de 20 de outubro, Tá, mas não que a cidadania vai perfeito. ter que ser concedida. Então, o documento mais importante era ter ou a certidão de nascimento ou batismo, então a gente encontrou aí no momento certo, porque inclusive a gente consegue assessorar até o final do mês para assessoria para nacionalidade. Tá. Até finalzinho de julho. Então, por exemplo, temos o prazo, né, para conseguir preparar a documentação, o formulário, que aí é outra etapa que a gente fala da cidadania, né? Mas o documento mais importante a Ok. gente já encontrou, então Poxa, que legal, podemos nossa, seguir. que ótima notícia, viu. A próxima etapa vai ser comigo, então precisaria entender, por exemplo, o senhor deve ser o bisneto, pelo que eu me lembro, do familiar, e quem que Aham. seria a neta ou o neto? É por parte paterna, materna? Seria o avô da minha mãe. Então, a sua mãe, ela está viva? Tem interesse também em Tá. seguir com as suas. Tá, porque assim, vocês residem em qual cidade hoje? Primeiro você falou se ela tem interesse. Na verdade, assim, eu perguntei para ela, mas interesse, assim, ela não tem tanto. Eu teria que eu mesmo correr atrás, até para ela, se ela tivesse que entrar no processo, né? Peraí, você perguntou o que depois? Perdão. Qual cidade que vocês residem? Porque isso Ah, faz tá. diferença na questão da obrigatoriedade de ela solicitar ou não. Então, Então nós moramos depende em de Bragança cada Paulista, em São consular. Paulo. Ah, tá. Então tá. Ela precisa solicitar porque, por exemplo, quando a gente fala da ascendência viva, né? A sua mãe está viva. Esse consulado em específico espanhol de São Paulo, ele pede que a neta, por exemplo, a sua mãe, solicite a cidadania junto com o senhor. Então, o seu protocolo depende do dela. Então, vocês vão fazer isso de maneira simultânea, né? A gente vai assessorar vocês com o cadastro, tudo Então, junto, mas a gente precisa que ela perfeito. solicite. É. Não, tranquilo, tá. Aí vocês só falam pra gente o que a gente tem que fazer e eu vou fazer. Tá, perfeito. Aí, as próximas etapas seria mais a parte comercial. A gente tem um pacote de assessoria. Eu acho que a Stefania ela vai transferir depois o seu atendimento para mim. E eu te Tá. envio a proposta. A gente pode até marcar uma reunião para falar só dos próximos passos sobre o pacote, como que pode ser feito. Igual o contrato para busca, né, que o senhor contratou conosco. Então, seria Sim, essa a sim, sim. próxima etapa, tá bom? Não, eu quero fazer o possível para chegar até lá, entendeu? Inclusive, eu mandei também pelos meus filhos, né? Quando eu entrei em contato com vocês, eu falei que dos meus 2 filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, já são de maior, mas então, eu gostaria também de, se puder incluir eles, né?
Pode e deve, na verdade, porque sendo maiores de idade, eles já podem protocolar o pedido junto com o senhor, porque o consulado ele vai entender seus filhos como filhos também de um espanhol que está reconhecendo a cidadania. Tá. Então, na prática, é tramitada a cidadania para sua mãe, o senhor como filho, e os seus filhos, respectivamente, se são maiores de 18 anos, já conseguem protocolar também o pedido. Então, ótima, o momento perfeito, eles já podem entrar aí todos juntos. Nossa, vocês alegraram muito meu dia agora. Eu tinha até esquecido já. Eu falei pro meu filho, não, vamos esquecer esse negócio da Espanha, que eu acho que não vai dar em nada. Mas sim, no momento certo, como a que Estefanía legal. falou, foi uma ordem inversa aí, mas deu tudo certo, né? Não, perfeito. Então tá. É. E agora? Bom, agora, enquanto você conversava aí com a Jaqueline, eu já enviei a documentação para o seu e-mail. Então, eu sempre falo para os meus clientes, documento digital, guarda no Drive, nunca mais vai precisar procurar. É um documento que ele é ótimo, porque nesse caso, referente também a certidões de batismo, a gente precisaria ainda da negativa e tudo mais, então o documento de nascimento digital é a melhor das hipóteses no quesito de documentação, porque é muito mais prático para emitir as vias e tudo mais. Então é até legal comentar com o senhor que essa é a validade do documento. Se o senhor perceber, aí depois quando a gente finalizar, você dá uma olhadinha na documentação, ele tem um código de barras lá embaixo, é isso que dá a validade ao documento. Então a documentação ela é válida dessa forma. Quando o senhor for se apresentar, então aí vai precisar imprimir essa documentação e apresentar normalmente, não precisa se preocupar. Diferentemente se fosse um documento físico, porque aí o documento físico tem toda uma assinatura, tem um carimbo que precisa ser o original, precisa ser o documento físico. Nesse caso não precisa se preocupar. E aí, antes da gente finalizar, eu gostaria de saber um pouco mais do senhor. Você falou aí que já estava um pouco desesperançoso, queria saber como foi receber essa notícia, como que foi a sua experiência até aqui com a nossa empresa. Não, o sorriso não nega, né? Ó, é ele aqui, eu juro. Cheguei. Esse é um dos que eu tô procurando, ó, pra... Tudo bom? Eu também. Agora... O meu filho, né, ótimo. ele também tá correndo atrás também, ele me ajudou a pagar, né, a primeira parte, né, e minha filha também, né. E, não, agora tô muito contente mesmo e vamos atrás, enquanto houver vida, a esperança. Então vamos, né, vamos fazer o que der. É isso aí. Né, se vocês me garantem que eu consigo ainda, se dá tempo, né, de fazer. Isso, a Jaqueline vai intermediar essa parte, né? E aí ela vai logo transferi-lo com a equipe de nacionalidade. Acho que a Jaqueline gostaria de complementar. O senhor tem disponibilidade para mais 5 minutinhos? Aí eu compartilho o link de tenho, uma videochamada e aí a gente já te passa as próximas etapas, também falo sobre a opção de contrato, que eu acho que pelo Google Meet é melhor até para eu compartilhar a tela e te mostrar o orçamento, enfim. E aí a gente já esclarece as dúvidas que o senhor tem sobre essas próximas etapas. Tá, tô aqui. Então tá bom, combinado. Perfeito, eu te envio pelo WhatsApp então o link, eu já vou gerar a reunião agora mesmo. Tá bom, então. Beleza. Obrigada. Tchau. Perfeito, Tchau. né? Obrigada, até mais. Tchau. Obrigado a você. Tchau.